algo muito típico aqui é a limonada coxa aberta. Oi? Exatamente assim. Que primo? Venga il bicchiere. Vai. Prima che esce. No, hai fatto bene, dai. Per la prima volta è andata bene. Mantieni il bicchiere. Vai. Uau! Agora somos napolitanos. Minha mãe acho que era um pouco napolitana, porque muitas vezes ela fazia essa limonada com bicarbonato e a gente se divertia, porque o negócio cresce, é muito legal. Mas era assim, desse jeito? Exatamente igual. Você viu que eu já tava com uma técnica boa ali de tomar, né? Não, você tá limpinha, olha só. Anos de experiência. É. Chocolate da Elisa. Grazie. Biscoito da Elisa. Latte macchiato per mamma. Codina per me. Tutti e tre. O mais tradicional café aqui de Nápoles. Como nós sempre falamos, ótima sugestão é ficar no balcão, e esse especificamente é ótimo porque tem uma movimentação legal, o local é fantástico, magnífico, e a gente vê tudo o que acontece por aqui, então uma boa pedida. Que legal, você pode também sair daqui com algum produto relacionado ao café Gambrinos. Tem chá, café, crema de nocciola, você pode levar até uma tacinha, que é bem bonita, bem específica, um presente super legal. Então, cada cidade praticamente de norte a sul tem o seu mascherone. Aqui em Nápoles é o Pulcinella, que é uma figura sarcástica, engraçada, né, popular, e ele usa sempre essa máscara negra e se veste sempre de branco carregando a pimentinha. Vai encarar uma tripa? Não mesmo. Não tem possibilidade? Nenhuma, zero. Olha só que legal, pessoal, já tá à noite e o pessoal mesmo continua comprando nesses mercados de rua, que seriam umas feiras, que tem todos os dias. Essa aqui especificamente é bem tradicional na cidade, fica aqui no centro e a movimentação é grande, os produtos são variadíssimos, muito legal passear por aqui.
É uma confusão muito charmosa, porque tem de tudo aqui, a gente não sabe nem para onde olha, é muito instigante o lugar. Se você não visitar esses locais aqui em Nápoles, você não esteve na cidade. Então isso aqui é muito característico. O que rola aqui não é apenas o comércio, mas a interação, o encontro entre as pessoas, e sempre foi assim. Então essa rua é extremamente tradicional. E ela guarda também restaurantes excelentes. Os museus aqui na Itália são incríveis. Aqui em Nápoles, museus de primeira grandeza, né, de primeiro escalão. Só que a cidade é um museu a céu aberto nesse sentido social. Então você ficar aqui e observar o movimento já é como se fosse uma pintura em movimento. Essa estação, ela tem arte e história. Lá embaixo onde nós subimos tem uma obra que remete ao mar, às ondas ou ao céu. E a gente subindo, ela vai se tornando mais cor de terra. E aqui em cima a gente encontra esse mosaico incrível que conta a história aqui da cidade de Nápoles, né? Além disso, tem ali resíduos arqueológicos que eles encontraram da época dos aragoneses. Então, assim, realmente é uma estação que conseguiu conservar a história e trazer a modernidade necessária ao transporte público. Peixe fresco você pega ali e se come aqui depois. Olha que oportunidade legal que vocês têm aqui em Nápoles. Estamos numa peixaria de rua bem grande, bem movimentada, e ao lado eles têm uma espécie de restaurante muito simples, mas tudo muito fresco, obviamente, porque sai logo dali. Super quente, bonito, saboroso. É, prato de restaurante, né? Tá bem bonitão. Eles já dão na embalagem, quem quiser levar também leva. A escolha é de cada um. Como foi a experiência de comer aqui? Fantástica, adorei. Foi a minha primeira vez, por mais que a gente já tenha passado algumas vezes aqui nessa banca. A experiência de comer no local, fresquíssimo, tudo, foi sensacional. E gostei muito do serviço também. O pessoal atencioso e a comida deliciosa. Realmente, quando é fresquinho, faz diferença. Foi bom demais. Mas tem muita fila, gente. Tem que chegar cedo ou ter a sorte de chegar num horário que tem uma mesa disponível. Só que tem que esperar que eles coloquem vocês na mesa. Não vai sentando não, senão a bronca é garantida. Ou então compra o peixe fresco e faz em casa. Ou até mesmo eles vendem aquele copo de frito, né? Que é o conezinho com peixe frito. Só que esse é pra levar, não pra comer aqui. Esse é local icônico, pessoal. Pesqueria Azzurra. Eu achei uma coisa que acho que não é todo mundo que gosta, mas eu gosto. Eu nunca vi assim. É a raiz italiana da minha mãe. É diferente porque... Mostra aí. Peraí. Isso daqui é uva passa, porém é uma uva passa no cacho, ó, com semente e tudo. E aí, Felipe? Fica crocante, eu acho uma delícia isso. É muito melhor do que a outra. É uma É mesmo, delícia. prova aí, Marli, vamos ver. É bom demais isso aqui e dá também pra você. Parece vinho. Nossa, muito bom. Toma, Elisa. Vou provar. Nossa, nem sabia que existia isso. E é legal porque dá pra você decorar um prato também. É. Isso é muito chique, decorar nada. É Vou comer. muito lindo. Não é legal? É boa. É muito melhor que uva passa. Quanto custou isso aí, Elisa? Cada 100 gramas, R$ 2,50. Aqui tem 100 gramas. Acho que vale a pena. Gente, é uma sobremesa e tanto, muito legal. Olha a quantidade de coisas boas que tem aqui, pessoal. Isso aqui é só o começo, né? Porta de entrada aqui.
E produtos que nem são italianos, mas bons também, como as tâmaras. Eles têm a fila aqui pro panino ou para quem quer comprar alguma coisa. Fica aqui nessa rua fantástica, né? Rua de mercado aqui, a Pinha Seca, né? O mercado da Pinha Seca. Aqui nós estamos no local que já se tornou mais famoso do que muitas esculturas aqui em Nápoles. Justamente esse mural dedicado a Maradona, como diriam os napolitanos. Mostra, né, a devoção do napolitano por Diego Armando Maradona. O que acontece é que esse mural já havia aqui há um tempo e depois da morte de Maradona, esse local acabou sendo realçado uma espécie de santuário contemporâneo, um local extremamente popular. Aqui onde nós estamos havia um estacionamento, então ninguém muito parava por aqui, apesar do mural já existente. Uma característica é que o rosto do Maradona ele está justamente em uma janela onde mora ali, inclusive o senhor Tiro, chiuda la finestra, idioma, dialeto napolitano, eu não sei. Outros artistas também expressaram aqui a sua homenagem ao Maradona. O comércio foi também crescendo aqui no Quartiere Spagnoli. Era um local com muita degradação aqui, muitas pessoas não passavam por aqui. Nós já mostramos isso há uns 5 anos no nosso primeiro vídeo aqui, e já estava acontecendo uma modificação aqui no bairro. Com esses murais, com toda essa história de Maradona, a coisa também vem crescendo cada vez mais, como vocês estão vendo. Os argentinos chegam aqui, eles acabam ficando enlouquecidos com tudo isso que vocês estão vendo, como, logicamente, os próprios italianos aqui do sul. Os napolitanos, eles amam esse local. Então são muitos comércios, inclusive, que levam o nome de Maradona para tudo que vocês imaginarem. Produtos originais ou falsificados também vocês encontram aqui. Aliás, eu acho que são mais até, não diria falsificados, eu diria que são, eles homenageiam o original. Então vocês encontram todos por aqui, de tudo que vocês imaginarem. Então aqui é um local sempre muito animado e hoje já faz parte aqui da rota turística de Nápoles. Essa aqui é a janela do banheiro do senhor Tiro. E parece que ele aceita aqui de bom gosto, né, tudo isso. Inclusive ele ajudou até uma época a fazer ali a restauração da obra ali, justamente a que passa na janela da casa dele. É um local que já se tornou parte do patrimônio popular napolitano, porque eu sempre digo, aqui em Nápoles tem a questão também arquitetônica, museal, que é fortíssima, mas a questão do chão aqui, a questão popular, é o que conta aqui nessa cidade. Aqui para descer as escadas rolantes, porque normalmente as estações são bem profundas, uma ou outra só que é mais rasinha, digamos assim, mais próxima do solo. O fato é que eles decoram muito bem cada estação, cada uma tem o seu estilo, a sua pegada, e já é um passeio pegar o transporte público por aqui.
Vi prometto che io questa canzone la metterò in repertorio. Pessoal, pizzaria em Nápoles, assim, são tantas. Nós gostamos de várias, logicamente. Essa aqui é a pizza da Tilio, nós gostamos bastante desde a primeira vez que nós viemos aqui. Sabe o que é o legal dela? É que ela não tem nenhuma franquia. Numa área super tradicional da cidade que é dedicada aos presépios. Mas não é que você vai chegar aqui e comprar um presépio assim, facinho, todo pronto. Lógico que tem, mas a graça é você montar o seu próprio presépio. E vocês vão ver que eles vendem peças assim minúsculas e você vai comprando uma por mês, por ano, por semana, até montar o seu presépio bem diferenciado. Tem muita opção aqui para quem gosta. Via San Gregório Armeno, famosíssima via aqui em Nápoles, onde nós podemos encontrar o verdadeiro artesanato da cidade. Então aqui é um local icônico, eu diria não só aqui na cidade partenopéia, mas em toda a Itália. Então nós podemos encontrar inúmeras figuras, personalidades que são retratadas aqui na forma napolitana, como também, logicamente, os porta-fortuna. Não é apenas a figura propriamente, mas se a gente olha aqui a vestimenta, os acessórios, que vocês vão ver, a Elisa vai subir aqui, o famoso Totò, Antônio de Curtis. Ele que foi um personagem muito famoso na história televisiva e cinematográfica italiana e é uma figura super napolitana que nasceu inclusive ali no Rione Sanità.
interessante para passear aqui, só que à noite as luzes aqui acabam realçando muito da arte aqui, das peças e também da própria arquitetura. Olhem só também o local que fabuloso, né? Esses arcos aqui atrás de mim, totalmente cinematográfico. Aqui mais algumas figuras, deixa eu encontrar alguma aqui, o Michael Jackson, tem o Lucio Dalla, personalidades locais aqui, cantores, jornalistas, é todo mundo aqui, pessoal. Tem ali o rei Charles com a sua afinada mãe Elizabeth e tudo mais. Pino Daniele, o Brasil sempre está representado ali pelo Pelé. Essa rua é um local assim, de sonhos para muitas pessoas. Eu conheço alguns loucos por presépio. Eu acho que eu seria uma também, mas não sou. Não tenho nenhuma pecinha, mas a minha mãe tinha quando a gente era criança. Tinha vaquinha, tinha poço, além, é óbvio, dos personagens necessários e imprescindíveis no presépio. Mas aqui dá para fazer presépio de todos os tamanhos, de todos os tipos e com todos os personagens que você puder imaginar. É uma maravilha. Muito obrigado a todos que assistiram a mais esse vídeo aqui em Nápoles. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem e curtam o material. Quero saber também o que vocês acharam sobre tudo isso. Muito obrigado e grazie mille!